Fala pessoal, então aqui ó, vamos continuar, né? Na nossa última aula nós falamos sobre o quê? Falamos sobre ligações químicas, certo? Relembramos uma parte de modelos atômicos, tá? Que a gente lançou junto, os dois, só para darmos uma relembrada, tá? E só que nós fizemos o quê? As ligações químicas. Então, hoje nós vamos falar sobre número de oxidação. Também conhecido como NOx. Tá? O que seria o número de oxidação? O número de oxidação seria a tendência que cada átomo tem na molécula de perder ou de ganhar elétrons numa ligação covalente ou iônica. Então, se você chegar aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a água, nós já vimos que a água, o hidrogênio faz ligação covalente com o oxigênio e faz ligação covalente com o outro hidrogênio. E aí o que nós vamos ver? Vamos ver o quê? Que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ou seja, estar mais próximo do flúor, ele vai acabar o quê? Atraindo o elétron dessa ligação. Então, ó, ele acaba atraindo. Se ele atrai os elétrons, ele vai ficar o quê? Negativo. Logo, ó, se ele atraiu 2 elétrons, ele vai ser o quê? Menos 2. E o hidrogênio, ele não perdeu? Quem perde? Mais 1. E aqui ficaria o quê? Mais 1. Correto? Então, isso daqui seria o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Aí tu fala, presunto, mas eletronegatividade, para a prova nossa, não cai. Como é que eu vou saber? Então, existe um método que você vai achar o NOx de cada um sem saber a eletronegatividade, tá? Aqui foi só para mostrar de onde vem. Só que eletronegatividade não é um conceito que vocês estudam. Então, qual seria o método? Alguns grupos têm NOx fixos, que seria o quê? Todo mundo dá 1A, que é a coluna 1, todo mundo dá 2A, que é a coluna 2, certo? Aí eu vou ter o alumínio, o zinco e a prata, correto? E o hidrogênio, que está na coluna 1, também terá NOx fixo. E aí eu vou ter o oxigênio, tá? Aí eu vou ter o pessoal da 5A, ou família 15, 6A, família 16, ou 7A, 17ª coluna, e o elemento sozinho. Então, ó, sem saber a eletronegatividade, nós vamos olhar aqui. Esses caras aqui, ó, têm NOx fixos. Correto? Então, ó, isso aqui vocês vão ter que gravar. Então, todo mundo da primeira coluna terá NOx mais 1, inclusive o hidrogênio, que está na primeira coluna, mas eu não chamo ele de metal alcalino, tá? Por quê? Porque ele não possui família. Mas, nesse caso, ele irá se comportar igualmente, porque ele tem sempre a tendência de perder um elétron. Agora, 2A, todos seriam o quê? Mais 2, o alumínio NOx mais 3,
zinco mais 2 e prata mais 1. O oxigênio, aqui que está a manha, geralmente será menos 2. Por quê? Nós vamos ver, ó, que vão existir os chamados peróxidos, que a gente vai saber reconhecer mais à frente, que o oxigênio terá NOx menos 1, e superóxido, que nós vamos ver mais para frente, que o oxigênio tem NOx menos meio, tá? 5A, todos eles terão menos 3, 6A menos 2 e 7A menos 1. O elemento sozinho, se ele estiver ligando com ele mesmo, o sozinho aqui são moléculas simples. Moléculas simples, ou ele vai estar sozinho ou vai estar ligado a ele mesmo. Então ele não vai conseguir atrair nada. Então, quem tiver NOx simples será o quê? NOx zero. Substância simples, NOx zero. Como assim? Então, ó, nós vamos fazer aqui, ó, substância simples, ó, exemplo, o O2. O oxigênio nessa molécula vai ter NOx o quê? Ele não é uma molécula simples, então o NOx do oxigênio nessa molécula é zero. Mesmo ele sendo fixo, menos 2. Tá? Ele só vai ser fixo se ele não estiver sozinho, se ele não for uma molécula simples. Tranquilo? Fácil, né? Então, como nós iríamos ver? Antes de começarmos a fazer, vamos olhar o seguinte. Vão existir o quê? As moléculas neutras e vão existir os chamados íons. As moléculas neutras seriam o quê? Exemplo, se eu tivesse H2SO4. É uma molécula que não possui nenhuma carga. Então, é uma molécula neutra. Agora, se eu tivesse escrito SO3 2-, não possui uma carga, então seria um íon. E agora a gente vai ver o seguinte, que numa molécula neutra, a soma do NOx sempre será igual a zero, certo? E a soma nos íons, a soma do NOx será igual a quem? A carga, certo? Nesse caso aqui, ó, o somatório dos NOx dariam o quê? Menos 2, certo? E o cuidado que eu devo ter? Esses três aqui, ó, só serão fixos se por acaso a molécula não tiver oxigênio. Certo? Então, se você olhar aqui, esse daqui, quais seriam os NOx de todos os átomos aqui, ó? H2SO4. Nós sabemos o quê? Que a soma disso tem que dar quanto? Zero. Correto? O hidrogênio tem NOx fixo? Tem, ó. Mais 1. O oxigênio tem NOx fixo? Menos 2. E o enxofre? Enxofre, se você olhar na tabela, é da 6A. 6A tem NOx o quê? Menos 2. Só vai ter NOx menos 2 se ele não estiver ligado ao oxigênio. Se ele está ligado ao oxigênio, a gente vai chamar de X. Tranquilo? É quem eu vou ter que saber aqui. Então, ó, eu faço aqui, ó.
quantidade vezes o NOx de cada um. E a soma disso tem que dar quanto? 0. Então, ó, 2 vezes 1, mais 2, mais x menos 8, igual a 0. X menos 6, igual a 0. Então, o enxofre nessa molécula vale quanto? Mais 6. Ele tem uma tendência de perder 6 elétrons. Tranquilo? No de baixo, ó. Ah, é enxofre, vai ser a mesma coisa. Vamos ver. SO3, 2 menos. Olhando aqui, ó. Esse menos 2 é da molécula toda. Então, ó, a soma será igual a quanto? Menos 2, porque eu tenho esta carga aqui. E aí eu vejo, ó, o oxigênio é menos 2 e o enxofre vai ser o quê? X, porque está do lado do oxigênio. Então, ó, fazendo aqui, ó, quantidade, ó, ficou quanto? X menos 6 igual a menos 2. X igual a menos 2 mais 6. X igual a mais 4. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o enxofre tem NOx o quê? Mais 4. Tranquilo? Agora a gente vai vendo aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, o S6, o enxofre monoclínico, que se chama aqui. Qual o NOx do enxofre aqui? Ah, professor, se está sem oxigênio vai ser menos 2. Não. Ele está ligado a algum átomo diferente dele? Não. Então ele é substância simples. Sendo substância simples, o NOx do enxofre aqui é 0. Tem que tomar cuidado com isso, certo? Então, ó, vamos pegar aqui um mais complicadinho. Ó. Se eu tivesse Ca3, PO4, 2. Qual seria o NOx de todo mundo aqui? O Ca, se eu olhar na tabela, pertence a que família? 2A. O NOx dele, mais 2. O P, se eu olhar na tabela, 15ª coluna. O NOx seria menos 3, se não tivesse ligado ao oxigênio. Como está ligado ao oxigênio, X. O oxigênio aqui, ó, menos 2. Fazendo a distributiva aqui, ó, não posso esquecer aqui. E como ele não tinha nenhuma carga, a soma seria o quê? 0. Tranquilo? Agora é só fazer aqui, ó, a quantidade, ó. 3 vezes 2, mais 6, 2 aqui, ó, vezes x, mais 2x, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, menos 16, igual a 0. 2x menos 10 igual a 0, x igual a quanto? 10 sobre 2. Então, para o enxofre aqui, o NOx dele é mais 5. Melhor, para o fósforo aqui. Foi aqui essa parte de NOx? Tranquilo, né? Fácil, né? Então, ó, assistam a próxima aula e comente com o seu nome.